Fala pessoal, boa noite. E aí, amigos? Rapaz, eu gravei o vídeo mais cedo sobre insegurança e aí algumas pessoas me mandaram umas perguntas falando sobre insegurança. Acho interessante quando a gente fala algo sobre insegurança, você acaba identificando outras pessoas, né? Quando você compartilha principalmente esses sentimentos, essas sensações. E é sempre interessante que tenha essa empatia, né? Sempre tem alguém que pensa igual, que passa por uma situação parecida. É interessante como, para mim também, a questão da insegurança sempre foi uma coisa que enfraqueceu muito e ainda enfraquece em vários aspectos aí, algumas tomadas de decisão. E eu falei no vídeo sobre a situação do meu filho, né? Da paternidade, de toda essa situação. Como foi engraçado. Eu cresci, passei a vida toda com medo, um receio extremo de ser pai. Vocês acreditam? E por N fatores, né? N fatores. Um deles, que sempre era muito presente para mim, era porque eu tive um meu trauma, né, com meu pai, e isso acabou levando a uma série de inseguranças com relação à paternidade. E eu sempre tive muito medo, né, de que tipo de pai eu seria, como é que seria ter meu filho, como é que seria criar uma criança. E foi bem interessante. Eu quando tive a notícia foi num período que eu estava muito, acho que muito negativo, muito para baixo, muito fechado mesmo. Mas fechado num ponto que nem eu às vezes me reconhecia. E aí aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida. Eu tive a oportunidade de participar um evento transformador realmente, e não é só uma questão de divulgar essa situação, mas é porque realmente fez diferença para mim. Eu tive a possibilidade de participar do PSC, que é o processo, né, de é o processo de preparação, né, de iniciação do coach pelo IBC, e foi uma coisa muito extraordinária porque foi minha irmã que me indicou. E ela sempre falava: oh, Marcelo, vai lá, olha, eu acho que esse negócio de coach tem muito a ver contigo, tem muito a tua cara. Só que eu nunca, pela insegurança, eu nunca tinha colocado muita fé nisso, né? E aí fui participar desse evento e para mim foi muito interessante. Eu fui pensando em uma coisa, aconteceu outra. E no meio desse processo aconteceu a descoberta da gravidez, né, da minha esposa, e a chegada do Pedro Afonso. E como eu fiquei apavorado. O Pedro nem existia ainda, ele ainda estava começando a se formar e eu já morria de medo dele. Morria de medo de fazer errado, morria de medo de acabar estragando a vida dele, acabar decepcionando ele de alguma forma. Sério, eu tinha muito medo de o meu filho olhar pra mim e não gostar de mim. Ou simplesmente ele olhar pra mim e não me reconhecer, não me querer como pai, ficar decepcionado com o pai que ele tinha. E eu tinha muito medo disso, muito medo mesmo. Eu tinha tanto medo disso que eu acabei projetando isso na minha esposa. E ela ficava super insegura comigo também, porque ela dizia: pô, mas e aí? Né? Ele tá a caminho e tu até agora não te viu pai, não consegue te reconhecer como pai. E esse processo, para mim, foi um processo de transformação muito grande, né? Porque toda essa insegurança tinha que ser convertida, tinha que ser transformada em algo que seria produtivo, em algo que traria benefício para o meu filho. E eu precisava me preparar para isso. Então, a única forma de realmente amenizar a insegurança, de fazer com que você sinta menos os efeitos dessa insegurança, é se preparar, é estudar, é ler, é compartilhar, é conversar, é interagir com pessoas que já passaram por essa situação, de uma forma que você possa, a partir disso, minimizar os seus medos, né? Estar melhor preparado. E eu digo para vocês de coração, cada etapa desse processo gera uma nova insegurança, gera uma nova tensão, gera um novo questionamento. Cada fase nova desse processo gera novos questionamentos e novas interrupções, novas necessidades de novos aprendizados. E foi a rotina que eu acabei tendo, né? Acabei tomando para mim. E olha,
eu me achava muito seguro de mim mesmo, mas é realmente incrível como uma criança muda isso dentro de você. E imagina, né, quem é o pai que não quer ser o herói do seu filho? E o meu grande medo era não ser alguém digno de ser herói do meu filho, né? Então, hoje eu não tenho mais esse medo, pelo contrário, eu procuro realmente encontrar meios para que eu possa me tornar essa pessoa que eu espero, que eu acredito que o meu filho precise, né? E é claro, é sempre muito interessante como essas coisas acabam refletindo no seu trabalho. Então, como é que essa insegurança da paternidade acabou virando algo que me levou a criar um cotidiano, a criar um ambiente de busca e ao mesmo tempo me levou a desenvolver meu trabalho de forma mais clara, né? Muito simples. Eu tive que criar um hábito para poder suprir a necessidade do meu filho. E esse mesmo hábito é válido para desenvolver bem o meu trabalho. Então eu tive que aprender mais sobre o meu trabalho, tive que estudar mais, tive que me lançar mais, tive que superar vários obstáculos meus para poder desenvolver melhor meu trabalho. E principalmente parar de me julgar. Porque uma das coisas que dificulta esse processo com relação à insegurança, com relação a tudo isso, é o auto-julgamento. A gente tem uma tendência a se julgar demais e naturalmente acaba se avaliando sempre para o aspecto negativo. Então, acreditar mais em si mesmo, né? Criar um hábito, criar uma rotina e desenvolver. Ah, peraí, Marcelo, e o medo? Onde é que fica? Bom, o medo fica lá. Tem dia que eu tenho que fazer com medo mesmo. Né? Tem dia que as coisas vão acontecer e você tem que se lançar além do seu medo. Né? Eu, essa semana mesmo, tive uma situação que para mim foi incrível, de ter que superar o medo, né? Que era justamente lançar e me colocar à disposição de outra pessoa que solicitou meu trabalho. Então, sempre que isso acontece, sempre que meu filho solicita alguma coisa de mim, exige uma atenção, uma presença, ou sempre que eu tenho que fazer algo desse tipo no trabalho, eu penso exatamente nisso. Às vezes, a minha insegurança tem que virar meu combustível para fazer mais e melhor, né? Então, insegurança faz parte, né? Medo faz parte. O que não pode fazer parte é o parar. É o frear pelo medo, é o frear pela insegurança. Isso não faz parte. E isso a gente tem que evitar e tem que procurar realmente superar. Superar seja pela necessidade, seja pela vontade, seja pelo sonho, seja pelo desejo, mas a gente tem que realmente, é algo que vai além de nós e que a gente tem que conseguir desenvolver, tem que trabalhar e tem que superar mesmo, né? Bom, é isso, eu tô aqui, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, questionar alguma coisa, eu fico à vontade, eu tô à disposição. Um abraço, boa noite.